Sim, obrigada, Bárbara, por nós lembrarmos aqui Amadou Ampateba, né, o menino Fula, esse pensador do Quênia que só nos fortalece, né? E que a gente lembre Amadou Ampateba como esse que nos deu essa, né? E tantos outros, né? Quando eu penso em Dudu Diene, Joseph Kizerbo, tá? E penso na geração que eles também proporcionaram, né? Quando eu olho para Chimamanda, eu de alguma forma eu vejo também Miriam Makeba, né? E vejo a Graça Machel. Quando eu penso numa outra forma de socialismo, eu estou pensando em Thomas Sankara, estou, né? Pensando no sistema de Ujama. Então, é só para as pessoas, né? Que o povo está aqui mesmo firme no chat, seguindo nesse programa, e é demais, né? Porque é fantástico. Quando eu digo Deus bença para não botar olhada, é um jeito que a gente tem de dizer na Bahia, né? Mas quando eu provoquei, Bárbara, de que a intelectualidade e o silêncio sobre o que nos afeta no Brasil, Edson Cardoso fez um livro chamado, exatamente criticando a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo, sobre a postura que tiveram em relação às cotas. E durante muitos anos nós tivemos que defender as cotas raciais nas universidades brasileiras. A gente viu muitos intelectuais brancos da Bahia passando vergonha com o processo que a gente enfrentou na UFBA, muita gente passando vergonha, porque é isso, na hora de lutar para afirmar as questões, né, você levantou aqui a questão do genocídio, quantas vezes as pessoas, sim, Amadou Ampateba, né, e quantas vezes a gente lutou, e eu, Ana Flausina e outras companheiras, Ana Paula Maravalho, a gente lutou para fundar um campo sobre a questão do genocídio e que afirmar que havia uma cultura de matar negros secularmente afirmada no Brasil, e a gente, eu fui motivo de riso. Eu fui motivo de riso na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, quando comecei meu trabalho, em 95, 96. Em 96, a polícia ocupou o bairro do Beiru, né? Sempre as balas, né, ceifam vidas no território do Cabula, e naquele ano estava se fazendo experimentos no território do Beiru, na região do Cabula, em Salvador, e depois de uma ocupação de um mês, né, de julho a agosto de 1996, 52 jovens foram assassinados no Beiru. E eu escrevi aquele meu primeiro trabalho, a Operação Beiru, Falam as Mães dos que Tombaram, e em seguida a dissertação de mestrado, exatamente 4 anos depois. E isso é uma coisa importante, porque para nós, desde do levante que Abdias, Laudelina Campos Melo, José Correa Leite e tantos outros fizeram com a Frente Negra em 1931, quando a gente passa pelo Teatro Experimental do Negro, a pergunta de Abdias em 1949, no mesmo ano em que Guerreiro Ramos vai às Nações Unidas. Abdias pergunta: é um delito nascer negro nesse país? Né? E o Estado brasileiro não tem como responder a Abdias. Em 51, o Brasil passa grande vergonha com a presença e a discriminação que a bailarina afro-americana, a Danca, sofreu no Brasil, e é necessário fazer a lei Afonso Arinos. Então, é dessa intelectualidade potente que Bárbara Carini levanta aqui, que a gente está falando, né, desde quando, se a gente voltar para Lima Barreto, os embates que Lima Barreto fez na sociedade brasileira, nunca foi admitido na Academia Brasileira de Letras, nunca seria, né? Então, porque ele era um desobediente, ele rompeu, né? E agora o grande Hilton Cobra, ao fazer Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, reposiciona o debate sobre a eugenia no Brasil e as permanências
como bem disse Bárbara aqui, ao trazer Nina Rodrigues, que é um inimigo público nosso, mas o Instituto Médico Legal da Bahia ainda se chama Nina Rodrigues, né? Que é assim que nesses monumentos e nessas homenagens, ao nomear as instituições, ele se mantém na história brasileira. E é por isso que, nesse momento, nós confrontamos essa nomeação, essas homenagens, esses monumentos. Né? Isso, para a gente, é algo importante. Na luta contra o genocídio, em que há, Bárbara, um silêncio de uma intelectualidade branca no Nordeste brasileiro, nós precisamos cutucar mais do que nunca. Esse processo que a gente está fazendo de lutar para botar esse livro na rua tem a ver com esse embate, não é mesmo, Patrícia? Tem a ver com esse embate. Os que tentam frear o trem da história não vão conseguir. Você está coberta de razão, porque na história não tem si, na história tem uns embates, né? E o direito à comunicação, né, são embates políticos. E a disputa de narrativa tem a ver com isso. Né? Quando a gente se coloca e que a gente está aqui, e você levantou uma coisa muito importante sobre Djamila. Eu sou da Mainha, Organização de Mulheres Negras, fiz uma declaração pública em defesa de Djamila Ribeiro sobre os ataques que ela sofreu. Nós queremos que outras pessoas façam as declarações e dizer o seguinte: quem disse que o nosso trabalho intelectual não é trabalho? Quem disse que o trabalho de todas nós aqui, de todos, todas e todos, não é trabalho? Nós trabalhamos muito, varamos noite para ser as mulheres que nós somos. Tá? Não vem nada fácil para a gente. E quando nós ocupamos certos espaços, nós tivemos que trabalhar 10 vezes mais, muitas vezes. Né? A gente tem uma experiência no serviço público que não é mais a experiência vivenciada, por exemplo, por Bárbara Carini, porque nós estamos aqui de pé. Né? Mas a gente tem uma experiência no serviço público que é dos homens negros e das mulheres negras entrarem num concurso que parece algo isonômico, que parece algo que é igual para todos, e os homens negros e as mulheres negras ficarem estancados no mesmo lugar a vida inteira, e a gente vendo os brancos serem promovidos para ser nossos dirigentes. Né? A gente está num tempo, por isso que a gente confronta por dentro das instituições. Né? É por isso que a gente diz, não basta instituir as cotas dentro da UFBA se você não enegrecer o corpo docente, se os negros e as negras não passarem para dirigir as universidades, a UFBA, a UERJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, se a gente não dirigir a USP, né? Se a gente não dirigir a Unicamp e a UNB. Né? Nós precisamos de política para entrar, para permanecer e para sair. Porque isso tem a ver com os embates que a gente está colocando. E a gente vai ter muita intelectualidade mansa, silenciada, que não vai peitar esse debate, nem esse aqui agora. Né? Todos os beneficiários do Ciências Sem Fronteiras, a gente pergunta onde é que eles estão. Né? A classe média branca que abocanhou Ciências Sem Fronteira e que depois estava dizendo que era para votar contra a Dilma. Então, essas são questões, e é por isso que somos nós, as mulheres negras, que empurramos a esquerda para a esquerda. E é um momento, assim, quando a gente vê de grande felicidade, quando a gente vê uma pessoa branca fazer o que as mulheres brancas fizeram em Minneapolis, Patrícia, né? De colocar seus corpos e saber que a polícia não iria atirar nelas e que elas tinham que ser a barreira humana para segurar. A gente está aqui numa semana em que, novamente, a polícia nos Estados Unidos vilipendiou um homem negro e ele está entre a vida e a morte numa UTI. Então, ou a gente tem um grupo aí que tem que sair da omissão, do silêncio,
né? E da covardia intelectual. A gente está num país em que uma pessoa tem medo até de responder o artigo de outra, né? Porque não pode desagradar essa etiqueta intelectual brasileira, ela nos mata todos os dias, né? Então, onde é que estava esse povo que fomos nós que tivemos que botar nossos corpos para defender, né? Uau! Vocês viram, né? É inacreditável. Inacreditável.